Fala, Blaugranas! Matheus Noman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje trazendo para você um daqueles conteúdos que a gente não sabe se vai ter efeito prático, mas que a gente produz do mesmo jeito porque vai que a gente tem que estar sempre muito bem precavido. Afinal de contas, e se o Firmino for vendido? E se ele realmente for para o Chelsea jogar a Premier League? O Barcelona vai ter que buscar um reforço para substituí-lo dentro do elenco. E com a sua venda, pelos valores que estão falando, haveria sim fair play financeiro para conseguir uma contratação de peso e substituí-lo. Tanto pelo fair play que se abre, quanto por uma necessidade de um elenco que já não teria a profundidade para a posição de meia ofensivo, o Rafinha pode, o Gavi pode, o Pedri pode, e inclusive já foi a sua posição de ofício em dado momento, mas nenhum deles hoje apresenta a sua melhor versão como meia ofensivo. Só sobrou o Dani Olmo de especialista da posição. Portanto, vai ser necessário trazer alguém, seja para não deixar o Dani Olmo acomodado, não importa o que aconteça, eu que você o titular só tem eu mesmo. É uma situação muito ruim para você ter um jogador e tem que estar sempre motivado com alguém competindo, ameaçando roubar o almoço. E ao mesmo tempo, porque e se ele lesionar? E na rotação do elenco? E numa necessidade de uma outra característica? Se vender, vai ter que contratar. E com o preço da venda, vai ter fair play para isso, que é a grande preocupação do Barcelona. Beleza? Eu vou já te explicar como que a gente vai utilizar de método para poder chegar aos nomes que podem ser os substitutos. Mas antes disso, aquele lembrete você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E vamos começar com uma parte que é menos dinâmica, mas que é importante para tu entender o que vai acontecer depois. Deixa eu te explicar a metodologia. Primeiramente, a gente vai pegar a lista dos meias ofensivos mais valiosos do Transfermarkt. O Transfermarkt é um site que é utilizado pelas diretorias mundo afora como referência para iniciar negociações dos jogadores. Porque tem uma metodologia muito bacana para conseguir apresentar um preço baseado não só no nível técnico, mas também na projeção midiática, nos contratos de patrocínio que o jogador pode trazer, na idade. Não é a mesma coisa eu dizer que o Lamine Yamal vale 200 milhões e o Transfermarkt falar. O Transfermarkt falou, todo mundo leva a sério. Eu, você, o tio Bira que tá lá no bar uma hora dessa, o Enzo que tá na escola. Essa galera, falando ou não, não vai ter o mesmo impacto que o Transfermarkt. Você pode achar isso justo ou injusto, mas é como funciona, irmão. É um site que ele é referência, ele é um site que ele é respeitado por figuras de autoridade no mundo do futebol. Então é ele que nós vamos usar como referência. Um pouco diferente do que a gente fez em outros vídeos, no qual a gente pegava os nomes que a torcida mais estava pedindo. E por que vai ser diferente? Porque eu quero focar muito nos preços. Eu não quero ficar aqui, como em outros vídeos a gente fez, sai o Inigo, traz o Bastoni, traz o Van de Ven, e metade do vídeo é só falando, galera, não vai dar preço, né? Não vai ter como. Não tá batendo a saída do Inigo, economizando 8 milhões para trazer o Bastoni que custa 80. Não vai rolar. Pra gente não ficar desse jeito, eu já vou eliminar pelo preço. E depois a gente vai só por aqueles que valem a pena no quesito técnico. Tá bom? Acredito que vai ficar mais divertido desse jeito. Você me dá o seu feedback aí nos comentários posteriormente. E mais um adendo, e a gente já vai para os nomes. A gente vai calcular baseado em quanto de fair play financeiro a saída do Firmino deixaria. Eu já ensinei esse cálculo aqui no canal, tem essa conta, essa fórmula, que é a fórmula oficial de La Liga, aí em vídeos anteriores. A gente não vai repetir essa explicação, porque ela toma muito tempo e daria pouco espaço para a gente falar dos jogadores, que é o objetivo. Então eu vou falar os números que o Firmino deixaria e a gente já vai para comparar com quem poderia chegar no seu lugar, beleza? O Deco, as informações que chegam, só venderia o Firmino por 70 milhões. Ah, mas o Chelsea ofereceu 50, é 70. Se não for 70, não sai. E se ele pedir para sair? Mesmo assim, ele pedindo para sair, a gente vende, mas por 70. Não vai vender por menos, porque é um jogador que tem muita projeção de evolução, é um jogador que já mostrou muita qualidade, é um jogador que tem gol. E mais importante de tudo, é um jogador que se sair tem que me deixar fair play para buscar alguém.
essa venda já levaria o Barcelona à regra do 1-1, independentemente daquele eterno relatório da venda dos palcos VIP, que o Barça já entregou para a La Liga e até agora não veio a resposta, ou veio a resposta e o Barcelona resolveu manter em segredo porque não foi uma resposta positiva. Isso é uma possibilidade, a gente tem que questionar, mas por enquanto o que se fala é que ainda não chegou a resposta. E a gente vai precisar, portanto, de uma parte dessa venda para voltar para o 1-1 e o resto que sobra vira fair play para contratar. Então, entre a venda por 70, a subtração do fair play, o salário que o Fermín também deixa quando sai, tudo isso vai deixar o Barcelona com aproximadamente 45 milhões de fair play para contratar. Caramba, muito pouco. Pensa quem chegou agora no canal, mas quem está há mais tempo já sabe. Não é 45 para você gastar, é 45 de fair play. 45 de fair play é coisa pra caramba. Eu já fiz as contas aqui. Com 45 de fair play, você consegue pagar um salário de 18 milhões de euros, mais do que recebe o Yamal, menos do que recebe o De Jong e o Lewandowski. Você coloca o maluco no teu top 3 salários e você ainda vai ter 27 milhões sobrando de fair play financeiro, podendo, em um contrato de 5 anos, trazer um jogador por 135 milhões. De onde que eu tirei esse número? Tirei esse número do fato de que a fórmula é preço de compra dividido pelos anos de contrato, o produto disso somado com o salário. Na somatória disso tudo, aí você vai ter o fair play financeiro. Então, digamos que o cara seja comprado por 135, vamos lá. O cara foi comprado por 135, estou fazendo a conta aqui para não errar, confiando na cabeça. O cara foi comprado por 135, ele assinou um contrato de 5 anos, 135 dividido por 5 é 27, e ele vai ganhar um salário de 18, 27 mais 18, 45. Pronto. Ou seja, salvo os intocáveis, aqueles jogadores que têm um valor de mercado acima dos 100 milhões e que os clubes não querem vender de jeito nenhum porque são referências de projeto, o Wirtz, o Musiala, o Palmer, fora essa galera, qualquer meia ofensivo cabe nesse orçamento. Então, sim, torcedor, com a venda do Fermín, você pode trazer, se ela for por 70 milhões de euros, você pode trazer qualquer jogador dessa lista dos mais valiosos do Transfer Market, à exceção dos 4 primeiros. Bellingham, Wirtz, Musiala e Palmer. Desses 4 a gente não vai falar, porque são os únicos que não caberiam nesse fair play. Tudo bem? Bacana. Então nós vamos começar do número 5 em diante. E o número 5 é um nomaço. É um jogadoraço. É um cara que é melhor que o Fermín, né? Se a gente deixar o clubismo de lado. É o Martin Odegaard. Eu acho que seria uma operação muito complicada e o Odegaard nem faz tanto uma função de chegada na área como é a característica do Fermín. Mas é um jogador muito completo que ajudaria muito o Barcelona se fosse contratado. Pro deleite de um dos nossos inscritos, que se não me engano se chama João Vitor, que todo vídeo que a gente posta, ele pede algum jogador do Arsenal ou até mesmo o técnico Arteta para ser contratado. Ele é fissurado no Arsenal. Ele ficaria extremamente maravilhado com essa contratação e eu não vou mentir para você que eu também. Eu acho que o Odegaard é um jogador mais de retenção de posse de bola. No quesito característica, nós não estaríamos trocando 6 por meia dúzia, mas no quesito nível técnico, eu acho que estaria bacana. E, ultimamente, a torcida do Arsenal, não a sua maioria, né? Mas a parcela mais crítica, tem criticado um pouco o Odegaard porque ele não tem participado tanto da construção de gols. E se ele viesse para o Barcelona, talvez o Arsenal aceitasse essa venda pelos 135. O Barcelona teria um nomaço, embora fosse uma negociação bastante complicada, no seu lugar, né? Teria uma contratação muito bacana aí para substituir o Fermín. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? Eu só não sei se o Arsenal faria esse acordo, mas eu faria. O próximo nome da lista é o Dominic Szoboszlai, jogador do Liverpool,
que perdeu protagonismo por conta da chegada do Wirtz, tá sendo titular nesses últimos jogos como um quebra-galho. McAllister tá sem condições, ele vem pro lugar do McAllister. O Frimpong lesionou, ele jogou a última partida contra o Newcastle de lateral direito. É um jogador polivalente, é um jogador físico, é um jogador alto, forte, de muita intensidade. Irmão, Dominik Szoboszlai não é craque, mas hoje é um jogador que, se viesse para substituir o Fermin, nos entregaria uma característica parecida, principalmente do chute de fora da área. E repito, deixando o clubismo de lado, até elevaria o nível técnico e o nível de competição dentro do elenco. A diferença, tanto do Odegaard quanto dele, é que são mais velhos, né? O Odegaard tem 26, o Szoboszlai tem 24, mas no caso específico do Szoboszlai também não é uma diferença tão grande, né? O Fermin tem 22, Szoboszlai 24, estão mais ou menos ali numa faixa semelhante, embora o Szoboszlai já esteja mais maduro. Eu faria esse acordo e ficaria satisfeito. Você faria esse acordo? O próximo nome tem a mesma idade, também é de La Masia, fez base junto com essa molecada que tá aí, inclusive com o próprio Fermin, e seria muito mais barato. Daria para comprar ele e ainda sobrava dinheiro. Porque na Premier League tu não paga o valor de mercado do cara, tu paga o valor de mercado mais 30% no mínimo. Então o Odegaard vale 85, tu ia ter que pagar 130. O Szoboszlai vale 80, tu ia ter que pagar 120. Mas no caso do Xavi Simons, ou Xavi Simons, o holandês da base do Barça, que se chama Xavi porque o pai dele era fã do Xavi Hernandes, ele vale 70 e o Leipzig quer 70. O Leipzig quer 70. Então você consegue trazer o Xavi Simons e você ainda tem sobra de fair play para quem sabe buscar aquele zagueiro canhoto que está faltando no elenco. Para mim seria o acordo mais interessante. Para mim seria o mais bonito. Porque é um cara que já tem a identificação com o clube, que já fez esforços em janelas anteriores para voltar para o Barça, mas o fair play não deixou, que tem a característica do chute de fora da área, que tem a característica da retenção da posse de bola. É um jogador que está hoje um passo à frente do Fermin no quesito entrega de nível técnico, e eu acredito que, cara, pelo preço, pelo salário, pela identificação, pelo que sobraria de fair play para buscar outros nomes, é um cara que encaixaria perfeitamente. Se fosse verdade a saída do Fermin, o primeiro agente que eu ligava era o agente do Xavi Simons. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? O próximo nome da lista é o Oihan Sunset, do Athletic Bilbao. Eu acho que ele não tem nível para jogar no Barcelona. A multa rescisória dele é de 60 milhões, é o mesmo valor do preço, é o mesmo preço do valor de mercado dele, mas ele não tem nível para o Barcelona e é o Bilbao. A gente já teve tanta dificuldade, né? Vai contratar um jogador do Bilbao, vira um escarcéu. Cara, só se o Messi tivesse no Bilbao para valer a pena contratar um jogador do Bilbao depois de tudo que aconteceu. Não contrataria. O próximo nome da lista é o Dani Olmo. Não tem por que a gente contratar, já é nosso. O seguinte é o Nwaneri, que aqui está listado pelo Transfer Market como valendo 55. Mas o Arsenal não venderia, e se eu não me engano ele acabou de renovar. Também vamos pular esse nome. Próximo nome da lista, Morgan Rogers, do Aston Villa. Eu não acompanho o Aston Villa o suficiente para dizer se vale ou não vale, se é ou não é, que característica tem. Eu sou muito sincero com você, eu não minto pra ti, eu não vou fingir que sei tudo, indo lá no SofaScore, pegando 3 estatísticas e falando que conheço o cara, não conheço. E se eu não conheço, eu não vou arriscar, né? O Eze é o próximo da lista. Também não vamos conversar sobre o Eze, porque ele acabou de chegar no Arsenal. O próximo nome da lista é o nosso Fermin, avaliado em 50 milhões. O próximo nome é o Kulusevski. O seguinte é o Gibbs White. O seguinte é o Bruno Fernandes, né? Kulusevski e Gibbs White pra mim não tem nível. O Bruno Fernandes joga pra caramba, né? Bruno Fernandes é jogadoraço. Não é craque, mas é jogadoraço. No entanto, o Bruno Fernandes ele tem uma personalidade que eu acho que não agrega muito a esse vestiário do Barcelona. O Bruno Fernandes é um cara que caça confusão. É um cara muito chorão com a arbitragem. Ele já virou meme na Inglaterra por causa disso. Nesse último fim de semana, ele vai cobrar o pênalti. O árbitro tá orientando os jogadores para não invadirem a área.
No recuo dele para se preparar para bater, ele tromba no árbitro, mas não é uma trombada assim, tipo, meu Deus, me machucou a costela. Ele só encosta. Ele disse pós-jogo que ele se desconcentrou por causa disso. Ele perdeu o pênalti, depois chutou na lua, porque ele se desconcentrou por causa disso. Porque o árbitro trombou nele, assim, do jeito que tu tromba numa pessoa na rua. E não tem confusão. E opa, foi mal, e cada um vai pro seu caminho. Ele disse que se desconcentrou. Não, cara, eu não quero um jogador desse. Essa personalidade muito forte. Ele tem uma síndrome de capitão e no United ele é capitão. No Barcelona não seria. É o tipo do jogador que desagregaria. Tecnicamente excepcional. Mas a personalidade dele e a idade, já tem 30 anos, não seria um jogador para ficar aqui pelos próximos 10. Não é parte de um projeto de futuro. Não traria o Bruno Fernandes. Não faria esse acordo. Você pode dizer se você faria. Arda Güler, James Maddison e Rodrigo Moura são os próximos nomes da lista. Eu não traria nenhum dos três. Eu acho que o Rodrigo Moura ainda está muito cru. Ele teria que ser lapidado. Ele está num nível abaixo do Fermin de lapidação. E o Porto parece que está querendo 100 milhões nele. É mais do que o dobro do que ele vale. E no fundo está encaminhado para ir para a Arábia, né? Foi seduzido pelo dinheiro árabe, deve ir para lá. O Maddison e o Arda Güler não teriam nível, mesmo que jogasse, mesmo que não fosse jogador do Real Madrid. Eu acho que o Arda Güler, ele ainda também, a exemplo do Rodrigo Moura, precisa de muita lapidação. Temos que trazer um jogador pronto, porque o Fermin já está pronto. Aí vem o Bernardo Silva, que a gente há muito tempo, desde que ele tinha 28 anos de idade, o Barcelona entra em contato e não consegue trazer. Depois que o Hansi Flick assumiu, foi abandonada essa ideia, até porque ele renovou. Tá mal no City, não tá jogando bem. O valor dele é de 38 milhões de euros. Seria uma compra em conta. Dá para trazer ele por 30 a 35. Só que a mesma coisa que eu falei do Bruno Fernandes, né? No quesito idade. Ele já passou do ponto de ser parte de um projeto. Se eu bati nas portas de quem vem para ser um projeto, de quem vem para ser jogador para os próximos 10 anos, e eu não consegui ninguém que agradasse a comissão técnica e que o clube que o detém quisesse vender, eu iria atrás do Bernardo Silva como um tampão. Assina por 2, 3 anos, ele jogaria no Barça até 33, 34, até ali eu acredito que ele ainda vai contribuir. A má fase dele no City tem muito mais a ver com o sistema do time. O Guardiola não está conseguindo encontrar uma maneira do time jogar do que necessariamente com um baixo nível individual. Inclusive, se alguém se salva nesse City é o Bernardo Silva. Ele não é um meia criativo, mas ele consegue ao mesmo tempo ser meia ofensivo e recompor muito bem no meio campo. A capacidade dele de recomposição é o que mais me chama a atenção, porque o desgraçado é magrinho, pequeno, mas ele tem uma intensidade, uma capacidade de recuperação de bola. Joga nas pontas, joga de meia, joga mais recuado. Também é um cara polivalente e por característica, eu acredito que faz gol pra caramba. A gente não sentiria a falta dos gols do Fermin, porque o Bernardo Silva também faz. Não seria a minha prioridade. Não era o primeiro que eu ia trazer. Mas, olhando pro potencial dele de liderança, experiência, talvez esse meio campo precise um pouco disso também. Alguém que oriente os jovens. Se eu já fui em todos aqueles nomes que a gente já falou anteriormente, já fui no Odegaard, já fui nos Szoboszlai, já fui no Xavi Simons, já fui em toda essa galera, para mim são esses três que valem a pena bater na porta logo, de imediato. Odegaard, Szoboszlai e Xavi Simons. Os outros eu não iria atrás, e quando chegasse no 20º da lista, que é o Bernardo Silva, eu já não consegui nada nas minhas prioridades. Vamos trazer ele para fazer a transição, porque é melhor trazer o Bernardo Silva do que não trazer ninguém. O Bernardo Silva é um grande jogador, é um jogadoraço, ele nos ajudaria muito com experiência e com nível técnico, e o Dani Olmo não seria mais titular incontestável. Tu já teria ali alguém com nome, com peso, com experiência, com nível para ser uma disputa bastante saudável, ao mesmo tempo que de altíssimo nível. Joga um, joga outro, o Barça tem um dos grandes nomes da posição na atualidade. Eu deixaria ele para o fim da fila só por causa da idade mesmo, já tem 31. Mas se essa idade se refletir no preço, eu não vejo motivo para não considerá-lo. De maneira que, dos 20 nomes mais altos que a gente tem na lista do Transfer Market,
2 são do Barça, né? O Dani Olmo e o Fermin. Considerando que nesse cenário que a gente está pintando, o Fermin saiu. Também não seria opção, porque a gente não ia vender ele para pagar para ele voltar. Tem sentido nenhum isso. Todos os outros eu não traria, porque eu não acho que tem nível para jogar com a camisa do Barcelona. O Bruno Fernandes tem nível, mas a personalidade dele me incomoda. E sobram 4. 3 que eu bateria na porta imediatamente. Odegaard, Szoboszlai e Xavi Simons. E se a gente conseguir um acordo, qualquer um desses 3 que eu trouxesse, elevaria o nosso nível e nos traria um projeto de futuro, porque são jogadores com uma idade boa para chegar. O Odegaard tem 26, os Szoboszlai 24, o Xavi Simons 22. E se tudo isso não funcionasse, eu iria atrás do Bernardo, porque viria por um preço baixo, sobraria fair play para buscar inclusive zagueiro, reforçar o elenco, encorpar mais ainda esse elenco. É um jogador polivalente, tem liderança, tem mentalidade vencedora e tem a intensidade e o sacrifício tático que a gente tanto precisa para poder se encaixar no sistema do Flick. Beleza? Mas esse é o meu veredito. Eu quero saber o seu. Deixa aí nos comentários. Você concorda ou discorda de alguma coisa que escutou nesse vídeo? Você sabe, eu não quero ser o dono do debate. Só quero fazer parte dele. Mas por enquanto, o que eu tinha para te trazer de entretenimento já acabou. Então a gente se encaminha para encerrar esse vídeo. Só que antes disso, não sai, calma. Ficou até o final. Não sai daqui sem curtir, se inscrever no canal, hypar. Fazendo tudo isso, você está me ajudando de graça a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.